Estes 4 sinais acontecerão antes da segunda vinda de Cristo. Numa terra distante, sob o brilho das estrelas que pontilhavam o céu noturno como joias preciosas, ecoava o eco de uma antiga profecia. Era uma terra de mistério e maravilha, onde lendas se entrelaçavam com a realidade e onde o chamado de um tempo esquecido ressoava nos corações dos homens. Numa sociedade onde os maus frequentemente prosperavam e os inocentes sofriam, surgiu o anseio por justiça divina. A necessidade de um dia de julgamento tornou-se evidente, pois a morte marcava o fim das oportunidades e preenchia a lacuna entre o bem e o mal. Neste contexto, a figura de Jesus Cristo tornou-se central. Seu retorno à Terra era aguardado não apenas como uma segunda vinda, mas como o ápice da justiça divina. Sua crucificação, vista como a maior injustiça da história humana, exigia uma retificação pública. A história alcançaria seu clímax quando cada pessoa fosse chamada a prestar contas diante do trono do julgamento. A fé e a fidelidade seriam fundamentais para escapar do julgamento e da condenação. E apenas os escolhidos de Deus poderiam encontrar redenção neste momento decisivo. Numa terra distante, banhada pelo brilho das estrelas e embalada pelo sussurro do vento, a necessidade de justiça ecoava como um lembrete constante nos corações dos homens. Era uma sociedade marcada pela desigualdade, onde os poderosos oprimiam os fracos e a impunidade reinava. Neste cenário, as vozes dos justos clamavam por redenção, ansiando por um dia em que a balança da equidade seria restaurada. A figura de Jesus Cristo pairava sobre as mentes e os corações, como uma esperança de justiça divina, cujo retorno era aguardado não apenas como uma segunda vinda, mas como o ápice da retidão celestial. A narrativa nos leva a questionamentos profundos sobre a natureza da existência humana. Por que a morte encerrava as oportunidades e estabelecia a diferença entre o bem e o mal? Por que nem todos eram julgados na hora da morte, mas sim aguardavam pelo dia em que toda a humanidade seria convocada ao tribunal do julgamento final? Nesse contexto, cada indivíduo era confrontado com suas próprias escolhas e ações. A necessidade de justiça transcendia as fronteiras do tempo e do espaço, ecoando através das eras e das civilizações. Era um chamado para a retidão, uma busca pela equidade e pela verdade. No clímax da história, somos levados ao tribunal do julgamento final, onde cada alma é convocada a prestar contas diante da majestade divina. A fé e a devoção tornam-se as âncoras para escapar da condenação, e somente aqueles escolhidos por Deus encontrariam redenção naquele momento derradeiro. Através dos meandros desta narrativa, somos confrontados com nossas próprias noções de justiça e retidão. É um convite à reflexão sobre nossas escolhas e ações e sobre o papel da fé e da esperança na busca por um mundo mais justo e equitativo. Em um mundo assolado por injustiças e desigualdades, paira a expectativa solene do dia do julgamento. É uma narrativa que transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras como um lembrete da necessidade fundamental de justiça e equidade. A história começa em uma terra dividida, onde o peso da injustiça oprime os corações daqueles que anseiam por redenção. Homens e mulheres de todas as esferas da vida carregam o fardo das suas próprias ações e das transgressões dos outros. A sociedade está mergulhada em conflitos e disputas, onde os poderosos exploram os mais fracos e a impunidade reina suprema. No entanto, mesmo em meio à escuridão, há uma faísca de esperança. Uma antiga profecia fala de um dia em que todas as almas serão convocadas perante o tribunal divino para prestar contas de suas vidas. Este é o dia do julgamento, o momento em que a verdade será revelada e a justiça será feita.
À medida que o grande dia se aproxima, as pessoas se voltam para suas crenças e convicções em busca de orientação. Alguns buscam o perdão por seus pecados, arrependendo-se de seus erros e procurando viver vidas de retidão e virtude. Outros, porém, permanecem obstinados em sua maldade, recusando-se a reconhecer a necessidade de mudança. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente, o dia do julgamento finalmente chega. Um grande trono branco emerge das sombras, e diante dele estão reunidas todas as almas que já viveram. Cada pessoa é chamada a prestar contas de suas ações, enquanto suas vidas são examinadas em detalhes minuciosos. O juiz divino, imparcial e justo, pronuncia sentenças com sabedoria e discernimento. Aqueles que praticaram o bem são recompensados com alegria e paz eternas, enquanto os ímpios enfrentam a condenação e o castigo pelos seus pecados. No final, o dia do julgamento é um lembrete solene da importância da justiça, da redenção e da busca pela retidão em um mundo repleto de desafios e adversidades. É um chamado para a humanidade se voltar para a luz da verdade e da virtude, buscando viver vidas que honrem o propósito maior da existência. Em um cenário transcendental, o juízo final se desenrola. Cristo, o juiz, está sentado em um trono branco, rodeado pela aura divina da justiça absoluta. À sua volta, uma multidão de almas se reúne, algumas tremendo de temor, outras esperançosas por misericórdia. As almas são chamadas uma a uma para enfrentar seu destino diante do juiz supremo. Os livros são abertos, registrando cada ação, cada pensamento, cada intenção de suas vidas terrenas. Uma balança divina pondera as obras, os pecados e as virtudes de cada alma. Os justos, aqueles que viveram segundo a vontade de Deus, são acolhidos com um sorriso de aprovação. Suas obras de amor, compaixão e serviço resplandecem como luzes celestiais, e eles são conduzidos às mansões eternas do paraíso, onde reinarão com Cristo para sempre. Por outro lado, os ímpios, aqueles que escolheram o caminho do pecado e da injustiça, encaram a dura realidade de suas escolhas. Suas faltas são expostas perante a justiça divina e eles são confrontados com o peso de sua própria culpa. Não há escapatória para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Eles são lançados no abismo eterno, onde a escuridão e o desespero reinam supremos. Cada decisão, cada sentença é proferida com amor e sabedoria infinitos, refletindo a natureza justa e misericordiosa de Deus. O juízo de Cristo é o ápice da história humana, o momento em que todas as coisas são reveladas, todos os segredos são conhecidos e o destino eterno de cada alma é selado para a eternidade. Era uma vez em um reino distante, onde a luz da justiça brilhava sobre os corações dos justos e a sombra da maldade espreitava nas sombras. Neste reino, havia um grupo de almas corajosas e fiéis que se destacavam entre os outros. Eles eram conhecidos como os escolhidos de Deus. Esses indivíduos eram guiados por uma fé inabalável e um desejo ardente de fazer o bem em um mundo cheio de desafios e tentações. Eles dedicaram suas vidas a servir aos outros, espalhando amor, compaixão e esperança onde quer que fossem. No entanto, sua jornada não foi fácil. Eles enfrentaram muitas provações e tribulações ao longo do caminho, sendo testados em sua fé e devoção. Mas, apesar de todos os obstáculos, eles permaneceram firmes em sua crença e confiança em Deus. Com o tempo, a fama dos escolhidos de Deus se espalhou por todo o reino, e as pessoas vinham de longe e de perto para ouvir suas palavras inspiradoras e receber sua orientação sábia. Eles eram vistos como guias espirituais e exemplos de virtude para todos. No entanto, nem todos no reino viam os escolhidos de Deus com bons olhos. Havia aqueles que invejavam sua bondade e procuravam desacreditá-los e difamá-los.
Mas os escolhidos de Deus não se deixaram abalar por essas críticas e continuaram a viver suas vidas com integridade e propósito. Eventualmente, chegou o dia em que o reino enfrentou sua maior ameaça, uma força maligna que ameaçava destruir tudo em seu caminho. Os escolhidos de Deus foram convocados para liderar a batalha contra essa escuridão, e eles marcharam corajosamente para a guerra, confiantes na proteção divina. Com sua fé como sua armadura e sua bondade como sua espada, os escolhidos de Deus triunfaram sobre o mal e restauraram a paz e a harmonia ao reino. Seu heroísmo e sacrifício foram lembrados para sempre, e eles foram reverenciados como verdadeiros heróis e campeões da justiça. E assim, a história dos escolhidos de Deus viveu para sempre nos corações daqueles que a ouviram, uma lembrança eterna do poder da fé, da bondade e do amor de Deus. No dia do juízo final, conforme as profecias antigas, todas as nações e povos se reunirão diante do trono do Juiz Supremo. O céu se abrirá e a terra testemunhará a manifestação gloriosa da justiça divina. Nesse dia fatídico, não haverá lugar para se esconder das verdades que foram negligenciadas ou distorcidas. Cada alma será pesada na balança da equidade, onde não há suborno ou corrupção para obscurecer a verdade. Os pecados serão expostos, não para envergonhar, mas para permitir que a justiça seja feita. Os justos serão separados dos injustos, e cada um receberá sua recompensa de acordo com suas obras. Aqueles que viveram com bondade e compaixão serão acolhidos nos jardins do paraíso, onde a paz e a felicidade são eternas. Enquanto isso, os ímpios enfrentarão a punição de suas transgressões, onde a escuridão e o desespero são inescapáveis. Neste dia derradeiro, o amor e a misericórdia divina serão revelados em sua plenitude, oferecendo uma última oportunidade para a redenção. A justiça será cumprida, não por vingança, mas pela necessidade intrínseca de equilíbrio e harmonia no universo. Assim, o dia do juízo final não é apenas um fim, mas também um novo começo. É o momento em que a humanidade é confrontada com a verdadeira natureza de suas escolhas e é chamada a prestar contas por suas ações. É um lembrete solene da responsabilidade que cada indivíduo carrega consigo e da esperança eterna que surge da busca pela retidão e pela verdade. Numa manhã envolta em névoa, os céus pareciam sussurrar segredos antigos sobre o destino da humanidade. Em meio à quietude da aurora, um chamado ecoou pelos confins da terra, convocando as testemunhas para o grande tribunal celestial. Sob a luz suave do amanhecer, multidões se reuniram, cada alma carregando consigo suas histórias, suas virtudes e seus pecados. Entre eles, os justos e os ímpios, os humildes e os soberbos, todos aguardavam o momento em que seriam chamados diante dos tronos do julgamento. No coração da Assembleia Celestial, 2 tronos erguiam-se imponentes, cada um representando uma faceta do destino eterno. No primeiro trono, a justiça divina irradiava uma luz brilhante, pura e imaculada. No segundo trono, a misericórdia estendia seus braços acolhedores, oferecendo esperança aos arrependidos. E assim, enquanto os céus observavam em silêncio, as testemunhas se preparavam para enfrentar os 2 julgamentos que determinariam seus destinos para toda a eternidade. Seria um dia de revelações, de redenção ou de condenação, onde cada alma seria confrontada com a verdade de suas escolhas e a sinceridade de seus corações. O sol nascente tingia o céu de tons alaranjados, enquanto as primeiras luzes do amanhecer despontavam no horizonte. O ar estava impregnado com uma aura de expectativa e mistério. No coração de uma antiga cidade, onde os sons da vida cotidiana começavam a ecoar pelas ruas estreitas, um evento extraordinário estava prestes a ocorrer.
No cemitério antigo, onde as lápides de pedra testemunhavam séculos de histórias silenciosas, um túmulo se destacava. Era um túmulo de dimensões modestas, adornado com flores frescas e velas acesas. Ao seu redor, um pequeno grupo de pessoas se reunia em silêncio, suas expressões uma mistura de dor e esperança. No centro desse grupo estava uma mulher, Maria, cujos olhos ainda estavam úmidos de lágrimas recentes. Ela estava ali para prestar homenagem a alguém que amava profundamente, alguém cuja ausência pesava em seu coração. Enquanto o sol subia lentamente no céu, Maria foi tomada por uma sensação inexplicável de expectativa. Uma brisa suave parecia sussurrar em seus ouvidos, trazendo consigo um sentimento de promessa e renovação. De repente, um estranho clarão de luz irrompeu do interior do túmulo, fazendo com que todos se encolhessem em surpresa. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia antiga e sagrada, enquanto uma presença divina parecia preencher o espaço. Com um sobressalto, Maria viu a pedra que selava o túmulo começar a se mover lentamente, como se impulsionada por mãos invisíveis. Seu coração disparou de esperança e temor, incapaz de compreender o que estava testemunhando. Então, diante dos olhos incrédulos de Maria e dos outros presentes, o túmulo se abriu completamente, revelando uma figura envolta em luz. Era ele, o amado que haviam perdido, agora de pé diante deles, ressuscitado dos mortos. Um grito de espanto e alegria irrompeu da multidão, enquanto lágrimas de felicidade inundavam os rostos dos presentes. Maria correu para os braços daquele que pensava ter perdido para sempre, seus corações transbordando de gratidão e admiração. E assim, naquele amanhecer sagrado, a esperança renasceu no coração daqueles que testemunharam o milagre da ressurreição. O poder da vida triunfou sobre a morte e a promessa de um novo começo encheu o ar com uma luz radiante. No palco do universo, diante da vastidão do infinito, a humanidade reúne-se perante a mais solene e sagrada assembleia. Os céus, agora desdobrados como um imenso pergaminho cósmico, testemunham o drama derradeiro que se desenrola. Os vivos e os mortos estão ali, cada alma aguardando seu momento diante do trono brilhante do Juiz Supremo. Não há escapatória da presença divina que ilumina cada coração, revelando as profundezas dos pensamentos e intenções. Um silêncio solene envolve a multidão enquanto cada vida é examinada em detalhes meticulosos. As escolhas, os atos, os propósitos são pesados na balança da justiça eterna. Os santos, vestidos com vestes resplandecentes de pureza, observam com compaixão e reverência. Os anjos, com suas asas desdobradas em uma exibição de majestade, aguardam as ordens do Rei dos Reis. Os ímpios, tremendo de temor diante da magnificência divina, encaram o registro inabalável de suas transgressões. Cada palavra não dita, cada ação não tomada, cada oportunidade perdida é agora claramente revelada. O eco das vozes celestiais ressoa pelos confins do universo, proclamando a justiça imutável do Altíssimo. Os destinos são selados, as sentenças são pronunciadas e cada alma é conduzida ao seu destino eterno. Para os justos, há uma coroa de glória reservada, um lugar de honra à mesa do Pai. Para os ímpios, há uma escuridão sem fim, uma separação eterna da presença divina. E assim, o grande drama do julgamento final chega ao seu epílogo, uma história de redenção e juízo, de graça e verdade, de esperança e justiça, escrita nas estrelas para toda a eternidade. Em um mundo além do tempo e do espaço, onde a luz e as trevas se encontram, surge uma encruzilhada. O protagonista, um viajante cósmico, se vê diante de uma escolha transcendental. À sua frente, dois caminhos se estendem, um banhado pela luz resplandecente da verdade e da pureza, o outro envolto pela sombra escura do engano e da corrupção.
Com o coração pesado, o viajante contempla as consequências de sua decisão. Ele compreende que sua escolha não apenas moldará seu destino, mas também ecoará através dos éons, influenciando o equilíbrio cósmico. A luz o chama para a jornada da virtude, prometendo a alegria da retidão e a paz do conhecimento interior. Por outro lado, a sombra sussurra tentações sedutoras, oferecendo poder efêmero e prazeres fugazes. Ciente da gravidade de sua decisão, o viajante sonda as profundezas de sua alma em busca de orientação. Ele reflete sobre suas experiências passadas, suas alegrias e dores, suas vitórias e derrotas. Em meio à tempestade de dúvidas e anseios, uma chama interior brilha com intensidade renovada, guiando-o na escuridão. Finalmente, com uma determinação serena, o viajante toma sua decisão. Ele escolhe o caminho da luz, aceitando o fardo da responsabilidade e o chamado da grande jornada. Enquanto seus passos ressoam no solo cósmico, a luz o envolve, iluminando seu caminho e fortalecendo sua determinação. Assim, o viajante parte em direção ao horizonte distante, com a esperança de um amanhã melhor e a promessa de redenção. Sua jornada está apenas começando, mas sua escolha marca o início de uma nova era de possibilidades e transformações. O capítulo A Decisão Final narra o momento culminante em que o protagonista, confrontado com escolhas cruciais, deve tomar uma decisão que moldará seu destino e o de todos ao seu redor. A história se desenrola em um cenário de tensão e conflito, onde forças opostas disputam a lealdade e a determinação do protagonista. O protagonista encontra-se diante de um dilema moral, pressionado pelas expectativas e consequências de suas ações. Ele reflete sobre suas experiências passadas, ponderando sobre os ensinamentos recebidos e as lições aprendidas ao longo de sua jornada. Em meio à incerteza e à pressão, ele busca clareza e sabedoria para fazer a escolha certa. Enquanto isso, forças adversas conspiram para influenciar sua decisão, tentando desviá-lo do caminho da virtude e da retidão. A tentação se apresenta de forma sedutora, envolvendo o protagonista em uma teia de promessas vazias e ilusões tentadoras. No entanto, o protagonista encontra força interior e determinação para resistir às tentações, guiado por um senso de propósito e justiça. Ele faz sua escolha com convicção, optando pelo caminho da integridade e do sacrifício pessoal em prol do bem maior. Ao final do capítulo, o protagonista emerge fortalecido de sua provação, pronto para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Sua decisão final não apenas define seu próprio destino, mas também lança as bases para um futuro de esperança e redenção.